A paz do Senhor, querido, tudo bom com vocês? Aqui é o Cláudio em mais uma palavra de vida. Estou muito feliz que você está aqui podendo assistir este vídeo. Não deixa de compartilhar, de curtir aí, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito lindo na Bíblia, que eu intitulei Nas Mãos do Oleiro, uma palavra linda. Fique até o final, não deixe de ouvir, de assistir e ouvir essa mensagem, que ela seja edificante para todos nós. Vou fazer uma breve oração e a gente vai começar a meditar na palavra de Deus. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, alcance, Senhor Jesus, nesta palavra nossas vidas, Pai. Cura, salva, restaura, liberta, Pai. Nos alcance, Senhor, com a Tua mão de amor, Pai. Senhor, nos abre a nossa consciência para entender mais da Tua palavra, que possamos praticá-la, Pai, que possamos colocar, Jesus, em ação, Senhor, tudo aquilo que Tu tens falado, Senhor, na Tua doce, poderosa e amorosa palavra. Fale conosco, Jesus. Fale, Senhor, com teu povo. Fale, Senhor, com este ouvinte, com esta ouvinte, Jesus. Senhor Jesus, cura, Senhor, liberta. Se há algum tipo de doença, de mal, Pai, que ela possa, Senhor, receber cura, paz, Senhor Jesus, entendimento, mais profundidade da tua doce palavra. Nos encha, Senhor, do teu Espírito. Nos encha, Senhor, do teu amor, Pai. Senhor, nos usa agora, que esta palavra se cumpra para o propósito que ela foi enviada. Eu oro assim, Jesus, em teu nome, Pai. Amém. Então, nós já vamos para a palavra. Nas mãos do oleiro, ela se encontra no capítulo 18 de Jeremias, e vamos ler alguns versículos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu, bem aos olhos do oleiro fazer. Até aqui, por enquanto, querido. Então, o contexto aqui, eu vou explicar rapidamente. Profeta Jeremias, que quer dizer, Yahvé lança. Então, o Senhor chama Jeremias já jovem, ele tinha linhagem sacerdotal, seu pai era sacerdote, e ele é chamado para profetizar para um povo de Israel, o povo de Judá, provavelmente o povo de Judá, que estava em profunda corrupção, profunda apostasia. Jeremias é chamado pelo Senhor para proclamar ao mundo da época, apesar de ser ali Israel, a amorosa, poderosa, inexorável palavra de Deus. Então, ele é chamado já de jovem, e ali nós vemos muito lindo, ele conversando com Deus já no primeiro capítulo, que ele não tem condições alguma, por ele ser jovem, por ele ser uma criança, de falar a palavra de Deus. Realmente é um privilégio, mas é um peso, A gente se sente incapaz, como Moisés também disse: eu tenho palavras, eu tenho uma boca dura, eu não consigo falar. E Deus fala: eu sou contigo. Ele purifica os lábios de Jeremias, toca nos lábios de Jeremias e fala: eu vou ser a sua voz, não se importa. Você vai falar com um povo duro, que está em pecado, eles vão ser muito duros, mas eu serei como uma mão de ferro para você, eu serei o seu protetor, nada vai poder te impedir de você falar o que eu quero que você fala para o povo. Então Jeremias, o contexto histórico, ele começa a profetizar como sacerdote ali ao lado de Josias, muito jovem. Josias foi o último rei
bom de Judá, do governo do norte, porque Israel foi separado em tribos, e eu não vou entrar nesse contexto agora, mas imagine aí a sociedade ser separada em várias tribos. Judá, o governo do sul, né, governado por um rei bom, e o norte governado por um rei mau, que fazia parcerias com o Egito, com cananeus, com povos que eram idólatras, povos que eram maus, que matavam, até sacrificavam crianças em holocaustos. Terrível. O povo vivia uma apostasia, uma incredulidade, uma imoralidade sexual, fraqueza política e profunda corrupção. Então é nesse contexto que ele envia, né, que ele lança, que quer dizer o nome dele: eu vou te lançar no meio dessas cobras, eu vou te jogar neste ambiente, esse mundo hostil. E tem até um contexto que fala que ele é o profeta chorão, é reducionista. Eu não gosto desse termo, né? Ele não é um profeta chorão, ele sofreu mesmo, ele sofreu afrontas, ele foi ameaçado de morte por várias vezes, ele foi espancado, Jeremias foi torturado, apredejado, aprisionado, e no fim até do seu ministério, já lá muito velhinho, segundo os historiadores, ele foi até morto. E aí é uma contradição. No livro de Hebreus 11:37 fala do apedrejamento dos profetas. Então ele sofreu muito, ele estava num ambiente de circunstâncias desanimadoras. Realmente foi muito difícil o trabalho dele contra a idolatria, mas ele cumpriu esse ministério, assim como nós somos chamados para cumprir o nosso ministério de proclamar o reino de Jesus Cristo. Então esse contexto, Jeremias, ele se voltava às vezes, não contra Deus, contra o chamado dele. Ele falou: não tenho condições, Senhor, eu já estou cansado de tanto apanhar, de tanto tentar falar com esse povo não se converte. Então Deus ali dá uma pausa, fala assim: peraí, Jeremias, vamos à casa, vai lá, desce a casa do oleiro, que eu quero te mostrar uma coisa. Desce lá. Interessante que a casa do oleiro, vamos compreender aqui que é a casa de Deus. Vai lá, que Deus, é como se Deus estivesse falando assim: vai lá na minha casa, que eu quero te mostrar uma coisa, Jeremias. Eu quero te mostrar como que eu trabalho, como que eu faço. Desce lá. Então ele desce. E Deus, ele estava trabalhando, fazendo a obra nas rodas. Deus está sempre trabalhando. Deus trabalha, aleluia, para aqueles que nele esperam. Então Deus está trabalhando ali na roda, e ele vê a visão do vaso. Ele vê um vaso de barro, aleluia, nas mãos do oleiro. Quando a gente lembra de vaso, você já deve ter visto essa pregação em diversas pregações. Eu vou tentar pregar um pouco diferente. O vaso é o barro. E quando a gente volta lá para Gênesis 2:7, Deus diz: do barro eu formei o homem, aleluia, e soprei sobre ele nas suas narinas o sopro de vida, aleluia. Então o vaso aqui é simbologia de nós. O vaso sou eu e você. O vaso aqui é Israel. O vaso é o povo que estava, aleluia, sendo trabalhado nas mãos do Senhor. Mas olha que interessante, enquanto ele está trabalhando este vaso, ele quebra, aleluia, nas mãos do oleiro. Este vaso quebrou e tornou-se a fazer dele outro vaso. Eu já vou entrar nesse contexto de ele fazer outro vaso, mas vamos imaginar este vaso. Você é um vaso. No mundo, você também é um vaso. Mas a diferença aqui, em que Deus quer mostrar para Jeremias: no mundo, quando você se quebra, este vaso é um vaso frágil, nós somos frágil, você fica lá jogado, aleluia, você fica lá, é pisado, é humilhado, jogam você, te humilham, façam tantas coisas, mas ninguém te levanta, não tem
quem, se não for Deus, usar alguém para te levantar, você vai ficar lá caído. Mas aqui nas mãos de Deus, aleluia, nas mãos de Deus é diferente. Você está nas mãos do oleiro. Israel estava nas mãos do oleiro. Jeremias, você acha que eu não vou tratar deste povo? Este povo é rebelde, ele foge da minha mão. Por que o vaso se quebrou? Porque enquanto o oleiro está fazendo o vaso, quando ele não toma a forma correta, quando ele se desvia da forma correta que Deus quer, ele se quebra, porque ele não encontra o molde certo. O vaso ele está informe, ele não está da forma. Deus forma o homem do barro, o Adam, quer dizer barro, e sopra dele sobre as narinas, mas o homem, aleluia, resolve servir a Satanás, resolve querer almejar ser que nem Deus. Esse foi o pecado do homem. Ele quis ser como Deus, teomaníaco, melomaníacos, ele quis ser poderoso como Deus, ele se aliou a Satanás e Deus então se divorcia do homem. Esse é todo o contexto da Bíblia. Mas Deus, ele é amoroso, ele pega o vaso, ele nos pega pelas mãos. Interessante que aqui é a mão de Deus, não é a mão do diabo, não é a mão do mundo, não é a mão das filosofias, não é a mão de ninguém, de nenhuma autoridade, é a mão do oleiro. Você está, aleluia, na casa de Deus, na mão do oleiro, você está na mão de Deus. Então este vaso vai sendo trabalhado, aleluia, e Deus, ele quer mostrar que há um governo, o governo do Messias, ele está para vir. Deus já começa a moldar ali a mente de Jeremias, que há um governo, há um governo que vai governar para sempre Israel. Ele vai falar isso lá no capítulo 31, em que há um governo em que o povo vai ser restaurado. O coração do povo é um coração em mente que está longe do Senhor. O povo pecou, Deus se divorciou do povo. Nós pecamos, Deus se divorciou de nós. Isso é a ótica lá do Éden. Mas há um Redentor. Enquanto, imagine você, querido, nas mãos desse oleiro, sendo ali moldado pelo Senhor. Imagine a sua consciência, aleluia, sendo moldada pelo Senhor. Imagine todos os seus pecados sendo tratados pelo Senhor. Imagine, Senhor, são as provas. Aí a gente tenta sair do Senhor, se quebramos, mesmo assim. Imagine agora Jesus te moldando. Jesus sofreu, as mãos, quando vai reconstruir, agora eu vou falar de graça, tornou a fazer outro vaso. Esse tornou a fazer outro vaso é uma expressão da graça de Deus. Ele não deixa você quebrado como o mundo deixou. Ele não deixa você lá prostrado, humilhado ali, sem condição alguma de salvação. O Jesus, quando ele está moldando ali este vaso, está saindo sangue das suas mãos. Lá na cruz, Jesus derramou seu sangue. Este vaso, Jesus quebrou-se todo, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi cuspido, aleluia, ele derramou seu sangue por nós. Este vaso, Jesus, não ficou quebrado para sempre, ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora com ele nós podemos ressuscitar também, é vida eterna, conforme Deus, conforme o que apareceu bem aos olhos dele fazer. Jesus, ele faz da minha e da tua vida conforme ele quer fazer. Ele quer nos tornar um vaso de honra. Veja, querido, na Bíblia o que é vaso. 2 Coríntios 4:7, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aleluia. Deus quer que a gente dependa dele. Deus quer que a gente se lança nele. Deixa ele trabalhar. Deixa ele nos encher o teu espírito. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos deixar ele derramar óleo da unção do Espírito Santo. Pode moldar, Jesus. Fale comigo, Senhor. Me molda. Chore na presença dele. Fale novas línguas. Ó, Senhor, cante louvores. Jesus
Jesus, deixa Ele trabalhar, deixa Jesus trabalhar, deixa a mão de Deus, deixa a mão do Espírito Santo trabalhar em sua alma, liberando, Senhor, todo o pecado, todo o ódio, toda a angústia, tudo que você deixa nas mãos do oleiro, deixa Ele te moldar. Não recuse a palavra de Deus, não recuse a palavra dos profetas, não recuse a palavra de Jesus, não recuse o moldar da comunhão dos santos, não recuse Jesus, não recuse viver na tua palavra, meditando e praticando-a, não recuse. Veja lá que Deus diz mais sobre o vaso. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! Então Jesus, Ele quer trabalhar em nós. Ele queria trabalhar em Israel, porque lá no 6 Ele diz o seguinte: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. O que aconteceu com este povo, queridos? Eles foram todos massacrados. Os babilônios entraram, eles não quiseram ouvir o que o Senhor tinha para eles, eles não se arrependeram. Babilônia entrou, viraram escravos, as mulheres, as crianças foram mortas, foi um grande massacre. Não estou pregando teologia do medo, mas Senhor é justiça. Jesus executou, Deus executou o seu juízo, porque eles não quiseram. Nós temos a oportunidade de ir até Jesus, nós temos a oportunidade todos os dias de buscar e nos encher da tua presença, mas nós nos recusamos, nós ficamos distante o tempo todo, não queremos saber de nada que é de Deus, não queremos saber nada que é de Jesus, nós não queremos fazer a tua vontade, mas o Senhor, Ele está falando que Ele quer fazer de nós como Ele fez nessa casa do oleiro. Tem que descer a casa do oleiro, tem que se humilhar. Descer é se humilhar. Deus está falando: desce do seu salto, desce do seu ego, deixa o seu eu morrer. O seu eu é inimigo, você é inimigo de você mesmo, o seu maior inimigo é você. Eu sou o meu maior inimigo. Quebra-se na presença dele, chore, quebranta-se, peça perdão, busca até você achar Jesus. Não pare, não deixe o amor esfriar. Olha lá o que diz Isaías 64:8: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, o oleiro é o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das suas mãos. Aleluia! O Senhor quer te moldar, o Senhor quer moldar a sua família através de você, o Senhor quer te fazer vaso de honra. Ele é o nosso Pai, o Pai. Veja, você não vai estar na mão de qualquer um, não tenha medo, você vai estar na mão de Deus. Deixa Ele te encher do Espírito, deixa Ele te encher. Fecha teus olhos. Senhor, me encha de graça, me encha de amor, me encha de esperança, me encha de sabedoria. Jesus, me encha, me mostre os céus, me mostre a tua graça, me mostre as almas que eu preciso falar, pregar, ajudar, me mostre os teus reinos. Senhor, me enche da tua presença, encha, Senhor, nos enche até transbordar aos quem estiver do meu lado. O Senhor quer te encher para você abraçar almas, para você abraçar vida. O Senhor quer te fazer um vaso cheio, mas você precisa ir descer até o Pai. Você precisa descer até o Pai. Ele vai falar com você. Ele vai andar na frente desta geração corrupta. Ele vai andar na frente do mal, porque ele diz para Jeremias lá no capítulo 41,
53, eu vou te mostrar coisas que eu não mostro para eles, eu vou ir na sua frente. Quando você está lá nas mãos do oleiro, você está sendo tratado, Deus está tratando com você primeiro, Ele está falando coisas inexoráveis, palavras lindas. Você está na presença dEle, sua consciência está em outros mundos, pelo Senhor, você está num mover lindo do Senhor, sendo tratado. E quando você sai da olaria, que você está pronto, você já foi quebrado várias vezes, você está pronto agora para ajudar outras pessoas a descer a esta casa, a descer também. Todos precisam passar por este processo de ir à casa do oleiro e ser tratado. Aleluia! Não é nós que vamos tratar, é Deus que Deus vai nos tratar para que possamos ajudar outras pessoas a serem tratadas. Então nós vamos com Jesus. Jesus também foi quebrado, Jesus também foi moído, Jesus, mas ele se encheu do Espírito. E Jesus diz para você hoje: se você deixar Deus te tratar, encher ele do teu Espírito, correrão de ti rio de águas vivas. João 7, capítulo 8, versículo 8, aqueles que creem em mim serão como rios, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Aleluia! Cristo em você. Deixa a mão dele te moldar, deixa a mão de Cristo te moldar, deixa ele já derramou o seu sangue lá na cruz, as suas mãos, elas estão furadas, mas ainda ela molda-nos, deixa Jesus nos moldar, que Jesus possa nos moldar ao seu caráter, que Ele possa nos encher do teu Espírito, da tua graça, que possamos moldar uns aos outros através de Jesus, do seu Evangelho, do seu amor. Não esqueça, se você se quebrar, você se quebrou nas mãos do oleiro, Ele vai reconstruir. Você tem que deixar, querido, que o Senhor fale mais do seu coração esta palavra, essa singela palavra, em nome de Jesus, querido. Eu te amo em Cristo Jesus, que você possa ser um vaso de honra nas mãos do oleiro na casa de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim.